Olá, amigo, olá, amiga, graça e paz. Deus abençoe. Muita luz para o seu coração. Inscreva no canal, dá seu like, comenta e dê sua opinião acerca dessa mensagem de hoje. Hoje eu quero deixar uma mensagem que está no livro de 1 Crônica, no capítulo 13, que diz assim, verso 1. Olha o título. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Olha o título, hein? 1 Crônica, capítulo 13. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Essa palavra foi o estudo de quarta-feira. Diz assim, por que ele dispôs a trazer a arca para Jerusalém? Você sabe que Davi, ele assumiu o lugar de Saul. Saul era o rei de Israel e Davi assumiu o lugar dele. Só que Saul deixou o reinado subir para a cabeça. E Saul, ele tirou a arca de Deus de Jerusalém. E a Bíblia, ela nos ensina que a arca, ela representa a presença de Deus. Como que você quer que a sua vida ela dê certo se você tira da sua vida a presença de Deus? O fato de muita gente ter fracassado na vida é porque ela tirou aquilo que não era para tirar da vida dela, que é a presença de Deus. Quando Saul perdeu a presença de Deus, tudo começou a dar ruim na vida de Saul. Então veja a senhora, o senhor, daí do outro lado, tem se afastado de Deus. Às vezes tu fala assim, pastor Samuel, eu parei de ir à igreja, mas não larguei Jesus. Tudo bem, eu entendo a sua colocação, mas no momento que você pare de ir à igreja, você começa a esfriar. Esfriando, automaticamente, essa presença, ela vai se apagando. Essa luz, ela vai perdendo brilho. Talvez você parou de ir à igreja, você voltou a beber. Verdade ou mentira? Você voltou a fumar, você voltou a ir para as noites. Você voltou a fazer aquilo que você tinha parado. A razão disso é que você parou de ir à igreja. A igreja não salva ninguém. A igreja não liberta ninguém. Mas a igreja ajuda você a estar de pé. Quando a igreja é uma igreja sem problema, uma igreja sem contenda, uma igreja sem fofoca, uma igreja normal, ela vai te ajudar. E você parou de ir à igreja e você tem caído. Está bem claro nessa palavra. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Davi, quando assumiu Israel, ele entendeu, nós temos que trazer a arca para cá. Em outras palavras, nós temos que trazer a presença de Deus para o nosso lado. Mas nesse momento, Davi estava bem com Deus. Quantas pessoas querem vencer as guerras na força do braço? Querem vencer as batalhas na força do braço. E na força do braço você não vai vencer não, meu irmão. Você não vai vencer. Porque falta na tua vida a presença de Deus. Talvez você não tenha buscado a presença de Deus. Talvez você tenha orado do seu jeito. Você tem falado com Deus, mas do teu jeito. Porque você, talvez, teve problema na caminhada da fé. Problema com A ou com B, com C, e você trouxe isso para o seu coração. E se você parar e pensar, você vai ver que você tem enfraquecido. Verdade ou mentira? Você tem deixado a desejar. E eu quero fazer você trazer a presença de Deus para a sua vida. Você que se afastou, você que está distante desse Deus. Davi dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Diz assim a palavra, olha só. Consultou Davi os capitães de 1000 e de 100
todos os príncipes e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vê assim do Senhor nosso Deus, enviemo-nos depressa mensageiro a todos os outros irmãos em toda a terra de Israel, e os sacerdotes e levitas com ele nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Você vê que todo o povo concordou com a atitude de Davi em trazer a arca de Deus para Jerusalém. Davi reuniu todo mundo, explicou para eles: olha, sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus não vamos chegar a lugar nenhum. Quando Davi começou a reinar em Israel, ele achou Israel bagunçado, porque Saul, ele está perdido no trabalho dele. Você vê que Saul, ele se matou, os filhos de Saul foram os mortos, o reinado de Saul despedaçou, e Davi pegou a casa arruinada, destruída. Como você pega uma igreja de um pastor, a igreja está virada ao avesso. Você pega um campo, uma região, um estado, sempre você pega o avesso. É como se você vai morar em uma casa, chega lá, aquela casa está revirada. É preciso você entrar e botar do teu jeito. A primeira coisa de Davi foi entender que faltava ali a presença de Deus. Às vezes você não consegue entender que está faltando na tua vida a presença de Deus. É por essa razão que talvez você tenha chorado. Então, meu amigo, sem a presença de Deus não tem como você caminhar, não tem como você fazer nada. Uma certa vez Jesus falou o seguinte: sem mim nada podeis fazer. E Davi teve esse entendimento que sem a arca da aliança o reinado dele ia fracassar, assim como o reinado de Saul fracassou. Talvez sua família, seu casamento, seu namoro, a sua empresa, o seu ministério tem fracassado, porque você tem tirado a arca de Deus da sua vida. Traduzindo, você tem tirado a presença de Deus da sua vida. E quando você tira a presença de Deus, tudo tende-se de dar errado. Tudo está fadado ao fracasso, por falta da presença de Deus. Não tente sozinho. Não, pastor, eu sou formado, eu tenho pós-graduação, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tudo bem, graças a Deus. Mas nada substitui na sua vida a presença do Pai. Você pode botar todo o tempero numa comida, mas o sal, ele é insubstituível no alimento, na culinária. Nada faz o papel do sal. Jesus falou que ele é o sal da terra. Nada vai suprir a falta de Jesus. É igual a mãe. Na vida do ser humano, nada supre o lugar da mãe. Tem coisa na vida que não tem como você substituir. Tem coisa na vida que não tem como você alterar. Eu vou dar exemplo de algumas coisas. Deus e sua mãe. Essas duas coisas não tem como ser substituído. Outras coisas podem até fazer o papel, mas não consegue suprir a falta que a presença de Deus e a sua mãe faz na tua vida. Consultou Davi os capitães de 1000, de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, em outras palavras, se você concorda, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos
depressa mensageiros a todos os outros irmãos e a toda a terra de Israel, sacerdote e levita, com ele nas cidades, nos seus arredores, para que se reúna conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu ser justo aos olhos de todo o povo. Quando Davi propôs trazer a arca, todo mundo concordou. Quando a arca foi tirada no reinado de Saul, o povo não concordaram, mas não puderam fazer nada. Quantas coisas na igreja, na empresa, você não concorda, mas você não tem muito o que fazer. Só basta orar, meu irmão. Uma hora, o que é certo, Deus vai fazer valer. Uma hora vai dar tudo certo. Deus, ele é a favor das coisas certas. Vocês podem ver, quando Moisés foi escolhido para tomar conta do povo, quando Deus chamou Moisés, enfim, designou a ele uma missão, Deus deu a Moisés um cajado semelhante a esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, ele é muito grande, ele tem 2 metros de altura. Deus deu esse cajado para Moisés. Ó, eu enchi ele de óleo. Ele está cheio de azeite, olha só. Ele está cheio de azeite, ó. Aqui é um cajado, ó. Aqui, tá vendo? Isso aqui é um cajado, ó. Vou botar bem longe para você ver, ó. Isso aqui é um cajado, aqui. Ó. Botei a câmera bem longe para você ver o cajado, aqui. Quando Deus chamou Moisés para a missão no deserto, Deus entregou na mão de Moisés um cajado assim, um cajado. Eu vou deixar esse cajado aqui, ó, do meu lado, aqui, do meu lado. Tá vendo aí? Eu estou perante a arca e o cajado. Ó, Deus deu a Moisés um cajado semelhante a esse aí que está vendo, atrás de mim. E Deus mandou Moisés pegar o povo e partir. E Moisés passou aquela peleja toda com Faraó. Moisés sofreu naquele deserto. Quem sabe o que eu estou falando agora com algum Moisés que está em um deserto terrível. E Moisés foi perseguido por Faraó. E chegou uma hora que Faraó queria matar o povo de Israel. E Moisés sentiu apertado e ele teve que fugir de Faraó. E todo aquele povo juntaram acampamento. E Moisés começou a andar, caminhar, anos e anos, para vencer Faraó, para sair do campo visual de Faraó. E chegou uma hora que não teve mais como Moisés fugir. Talvez eu estou falando com você aqui agora, que você tem fugido, mas você vai fugir até quando? Talvez você está aí foragido da justiça, está aí foragido da igreja, né? Foragido do pastor, fugindo, né? Mas você vai fugir até quando? Tem coisa na sua vida que você tem que acertar. Você está só fugindo. Você sabe que um dia Moisés caminhando, e acabou a terra. Ele se deparou com o mar. E agora? Vai para onde? E Moisés de repente lembrou de Deus. E reclamando, Deus, como é que pode? O povo está aqui, Faraó está vindo, acabou a terra. E agora o que vamos fazer? E o povo falando na cabeça de Moisés. E depois que Moisés ouviu o povo, as reclamações, as murmurações, nesse sol, né, que está tendo agora no país, Moisés de cabeça quente, né, com os miolos pegando fogo, já estava sem paciência, tudo dando errado, ele reclamando com Deus, e Deus, ele respondeu Moisés, mandou uma mensagem para Moisés. Talvez Deus tenha mandado uma mensagem para você, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu coração. De alguma forma Deus tem te mandado uma mensagem, enviando alguém para mandar você despertar, mandar você acordar,
mandar você abrir teus olhos, mas você está cego. E Deus falando com Moisés, Deus falou assim: Moisés, cadê o cajado que eu te dei? Aí Moisés olhou na mão dele: não, está aqui, Senhor, está aqui, ó, está aqui. Aí Deus falou assim: cara, pega esse cajado aí, meu irmão, toca nas águas, que as águas se abrir. Moisés tocou nas águas, e aquelas águas se abriu em duas partes. Olha bem, meu irmão, aquele cajado estava na mão de Moisés. Precisou Deus lembrar ele do cajado. Cadê o cajado que te dei? Só que quando Deus deu o cajado, Deus não disse que era para ele usar na água, no mar. Tem coisa que Deus te dá, mas Ele não fala para quê. Tem coisa que Deus tem falado com você. Talvez você tenha um cajado nas mãos, mas você não sabe o que fazer com ele. Talvez você tenha uma empresa na mão, você tem uma igreja na mão, uma região na mão, você tem um campo na mão, você tem uma família na tua mão, você tem uma fortuna nas mãos, ou você não sabe o que fazer. Sabe o que está faltando em você? Não é mais estudo, é sabedoria espiritual. Está cheio de pessoas pós-graduado aí, batendo cabeça, que ela tem só a sabedoria dos livros, mas ela não tem a sabedoria espiritual. Olhe bem para mim. Talvez você está aí, um pastor apagado, caído, desanimado, acusando A, B, C, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de bispo. Você só não fala mal de você. Meu amigo, se levante, meu amigo. Se levante desse marasmo. Dá uma chance para Deus na tua vida. Pega esse cajado seu, toca nas águas, que ela vai se abrir. Toca nas águas. Você não quer abrir esse mar? Você não quer abrir essas portas? Tem uma fábula que diz assim: uma certa vez tinha um homem que ele reclamava muito, queria ser abençoado, e incomodava os anjos, que queria ser abençoado, que não aceitava a vida dele daquele jeito. O anjo pegou e deu uma cruz de 3 metros para ele e mandou ele carregar. Toma, leva essa cruz. E no meio do caminho, depois de muito tempo, ele cansado, ele encontrou um amigo que ele não via há muito tempo. E o amigo falou assim: cara, você vai para onde com essa cruz, rapaz? Ele falou assim: o anjo mandou levar essa cruz, que eu vou ser abençoado. Aí o amigo falou assim: rapaz, precisa essa cruz tamanho todo? Corta ela, vai ficar mais confortável para você carregar, mais leve, e você vai chegar mais rápido. Ele achou essa ideia fantástica. E esse amigo já tinha um serrote na mão, cortador, o demônio cortador. Como os demônios cortador têm cortado as bênçãos de muita gente, tem falado para você não ir, para você não fazer, e você dá ouvido a essas palavras, e você acaba aí parado, morto, desorientado, porque você deixou o diabo atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. E ele cortou aquela cruz e fez uma cruz pequenininha, botou embaixo do braço e saiu correndo. De longe ele avistou a benção dele, ganhou mais força ainda, ele correu, chegou perto da benção, tinha um abismo, e ele não pôde passar com o abismo. Aí ele recorreu a Deus: ó Deus, como é que pode? O Senhor mandou eu vir aqui, o Senhor disse que ia ser abençoado, como é que eu vou pegar essa benção, se aqui tem um abismo? Aí o mesmo anjo atendeu o chamado dele e falou assim: pega a cruz que eu te dei, coloca aí e passa. Quando ele olhou embaixo do braço, ele tinha só um cotoquinho de cruz. Aí ele falou assim: eu cortei a cruz. Aí Deus falou assim: não posso fazer nada, você cortou o trajeto, você cortou o propósito, você cortou a caminhada, agora é com você. Aí procurou o amigo, nunca mais ele achou. Quem sabe que você tem cortado a cruz na tua vida, tu tem cortado o propósito de Deus na tua vida, largou a fé, largou o altar, por causa de mulher, por causa de homem, por causa de líder, e você hoje está aí prostrado.
Você deixou alguém cortar a sua cruz. Você não pode deixar ninguém cortar a sua cruz. Vocês me entendem? Mas ele não sabia qual serventia daquela cruz. Deus não fala tudo. Se ele soubesse, ele protegeria aquela cruz. É fácil, né? Moisés, muitos anos, ele carregava o cajado, mas ele esqueceu até do cajado. Ele foi lembrar do cajado quando Deus falou assim: pega o cajado, lança na água. E aí ele tocou na água, a água abriu em duas partes. Se você pegar uma pedra de 20 toneladas e subir a 1000 metros de altura e jogar lá no meio do mar, você vê que a pedra abre uma cratera na água, abre um buracão na água, mas depois que a pedra desce, a água se fecha de novo. Não é isso? O efeito da queda da pedra faz a água se abrir, mas depois que passar o efeito daquela onda, a água volta para o lugar e fecha. Interessante, quando Moisés bateu o cajado na água, ela se abriu e se manteve aberta até o tempo certo de fechar. Que coisa gloriosa, né? Diferente, não é diferente? Pega esses dois exemplos que eu dei. E Moisés tinha na mão um cajado e foi oportunar Deus. Talvez você tenha na sua mão um cajado e você tem oportunado Deus. Você tem incomodado Deus desnecessariamente, porque você tem uma fé. O que é o cajado? É a fé. Você tem uma fé, mas talvez essa fé está parada dentro de você. Assim como o cajado estava parado na mão de Moisés, talvez a fé está parada dentro de você. Você está doente, você está fraco, você está sofrendo, você está caído. Então eu quero, meu irmão, que você deixe a presença de Deus entrar no teu coração, tá certo? Olha o que está escrito, ó. Eles resolveram trazer a arca para Jerusalém. Talvez a arca foi tirada da tua vida, mas se você trouxer a arca, a história vai mudar na tua vida, tá bom? A história vai mudar na tua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha muita luz em nome do Senhor Jesus. Tá, meu amigo? Traz a arca para a tua vida. Traga a presença de Deus para a tua vida. E a história vai mudar em nome de Jesus.